Olá, pessoal, muito bem-vindos. Esse é o início de um projeto muito lindo, o início do podcast Pode Cuidar. A ideia aqui é a gente falar sobre autismo, só que de um viés totalmente diferente, um olhar diferente. É trazer o olhar das mães de pessoas com autismo para contar a sua experiência, para contar da sua caminhada, para compartilhar com a gente o que elas têm a dizer, porque elas têm muito a dizer, tem muita história, tem muita coisa interessante para a gente conhecer, para a gente ajudar na inclusão, para que a inclusão de fato aconteça, mas também para ajudar outras famílias que estão nesse caminho e precisam, às vezes, de um norte, né? Precisam de um acalento, de um abraço. Então, o Pode Cuidar, ele vem para fazer exatamente isso, para dar voz às mães atípicas, como a gente chama, e que elas falem, elas possam trazer aí a experiência delas, tá? E é uma alegria enorme para mim. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô muito honrada por ter dado início a esse projeto que já vinha sendo cultivado aí na minha cabeça e no meu coração. E hoje eu tô com uma pessoa muito maravilhosa, muito especial, que eu tenho o prazer de conhecer já há bastante tempo, né? A gente tá, acho que pelo menos uns 4 anos aí caminhando. É a Dani, ela é mãe de uma criança também que eu já tive o prazer de cuidar, do Luca, ele é a coisa mais linda do mundo. E ela foi a pessoa que eu pensei, assim, pra começar a falar sobre isso, pra contar da história dela, que é muito bacana. Cheio de desafios também, né, Dani? Que Com dá certeza. pra compartilhar, mas de coisas, de vitórias muito lindas. Então, hoje ela tá aqui comigo, ela aceitou o meu convite nesse projeto lindo, né? Então, se puder se Com apresentar. certeza. Bom, como ela disse, meu nome é Daniele, né? Dani para todo mundo. Eu tenho 34 anos e sou mãe do Luca, que recentemente, agora, dia 9 de janeiro, fez 6 aninhos. O Luca é autista, nível de suporte 2. E como a Rebeca disse, a gente já tem aí uma troca, né, há um bom tempo. Sim. E eu tô me sentindo, assim, extremamente honrada por ser essa primeira. E que responsabilidade, né? Então, primeiramente, antes de tudo, obrigada. Que esse projeto prospere. Que ele seja um canal de bênçãos na vida de muitas mães, de muitas famílias. E eu quero dizer mesmo que eu tô, assim, com o coração repleto de alegria por ter sido escolhida para essa missão. Porque eu digo que hoje ser mãe atípica é o meu maior propósito. Sim. Então, obrigada por me dar voz a cumprir mais um pedacinho desse meu propósito. Sim. E é uma alegria porque eu sei o quanto você tem sido imersa, né, nesse mundo. Sim. E que seja lindo mais essa jornada, que esse podcast realmente, sim, te dê muitos frutos, que você veja muitas transformações através dele. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você. Olha, vamos começar por onde você quiser, na verdade. Que o microfone é seu. Então, assim, contar um pouquinho de como foi o início, que eu acho que o início é o mais tenso, né? Você não sabe por onde ir, você não conhece. Foi o que você falou, que eu achei uma frase perfeita. Não tem ensaio, né? Não tem ensaio para ser mãe atípica. Só acontece. E isso era uma coisa que eu pensava muito, assim, gente, era uma família ali que tava vivendo a vida, né? Sim. Normalzinha ali e tal. De repente acontece algo que revira a vida toda. E vocês não têm referência, não tem para onde ir, né? Assim, tem que. Exatamente, não tem ensaio. assim. Então. Exatamente assim. O Luca, ele foi muito planejado, né? Então, assim, não foi uma gestação surpresa. A gente se casou, permanecemos um tempo casados, sem filhos, nos planejamos a partir de agora, vamos, né? Então, foi tudo muito pensado, mas você nunca inclui em todos esses sonhos e planejamentos uma criança típica. Sim. Né? Você sempre, literalmente, pensa, é automático, não é uma coisa assim... de um cenário comum, Sim, né? Sim, com certeza. E logo que o Luca nasceu, a minha gestação foi muito tranquila. O nascimento dele foi muito tranquilo. Os primeiros meses ali, todos os marcos de desenvolvimento. Então, até então, era um cenário comum,
né? Eu não imaginaria o que viria ali à frente. Sim. E quando foi próximo a 1 ano, eu levei ele numa neuro a pedido da pediatra, nada a ver com autismo ali, não tinha nenhum tipo de suspeita ainda, mas porque ele tinha a cabecinha que chama plagiocefalia, ela era um pouco tortinha, de ficar sempre na posição de barriguinha pra cima, né? E passamos na neuro, ela fez todos os testes com ele, etc e tal, e eu saí do consultório, seu filho é 10, tá tudo dentro do esperado. Sim. E ali, cerca de 1, 2 meses depois, mais precisamente com 1 ano e 1 mês, eu começo a notar algumas coisas estranhas. E assim, mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem. E aí, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. E eu falava, acho que é coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a observar. E roda uma rodinha mais aqui, gira um negocinho mais ali. Um atraso na fala começa a aparecer. Começa a deixar de comer coisas que comia. O que eu fiz antes de falar pra todo mundo? Dr. Google. Lá, na primeira linha, autismo. Naquele momento, eu já diagnostiquei o meu filho. Tá. Eu nem saberia o que viria pra frente, mas a partir daquele momento, um negócio entrou na minha cabeça. Eu falei, Tipo, meu filho é uma autista. certeza que Absoluta. a mãe que tá ali olhando pra criança... Aquela semana foi a pior semana de toda a minha jornada. Sim. Porque a dúvida, ela me corroía de uma maneira. E a gente tava numa pandemia. Tudo era mais difícil, consulta, etc. Sim. Olha, desde a hora que eu acordava até a hora que eu dormia, era assim, só pensando nesse assunto, era pesquisando esse assunto, eu lia tudo quanto é tipo de reportagem, entrei em tudo quanto é tipo de site, eu consumia aquele conteúdo de uma forma desenfreada. Consegui um retorno com a neuro que havia atendido ele, né, Sim, bebê. para plagiocefalia, e era uma consulta online, porque a gente estava na pandemia. Ela falou, Dani, eu não posso descartar tudo que você está me falando, mas não condiz com a criança que eu Que ela tinha visto. tinha visto. Enfim, marcamos uma nova consulta presencial, tudo, e ali ele já não estava correspondendo a algumas coisas que antes correspondia, que é a tal da poda neural, né? E quanto tempo, então, que foi entre essas... Olha, ele foi na dizer? consulta com ela um pouquinho antes de 1 ano, com 1 ano e 1 mês, foi cerca assim de uns 2 meses, 3 meses. Nossa, olha isso. Foi um espaço muito curto de tempo. Sim. E aí a gente foi na consulta, ela falou, olha, ele é muito novinho, ele tinha 1 ano e 1 mês. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a tratar como suspeito até que a gente tenha certeza e descarte todas as outras possibilidades. E ali começou, né? Já fazer terapia desde essa idade e fazer aquela pancada de exames que tem para descartar toda e qualquer outra possibilidade. Tá. Começamos com uma intensidade um pouco menor nas terapias, foi aumentando. E com 2 anos e 5 meses, 4 meses, na verdade, a gente recebeu o laudo oficial, que aí deixou de ser suspeito e pá, cravou que era o TEA. Quando eu recebi o laudo, não foi um problema pra mim. Tá. Porque Talvez eu tava... aquela semana é que foi Exatamente. Tá. Como eu tava já há 1 ano vivendo isso, pra mim o laudo veio como um refrigério. Certo. Parecia que tirava o peso da dúvida, sabe? Porque pra mim o difícil mesmo foi lá no início. Sim. Quando eu tinha muito medo. Eu tinha medo assim, e se eu não souber cuidar dele? E se meu filho não conseguir olhar nos meus olhos? Sim. Eu tinha muito medo de perder a conexão com ele. Era meu maior medo. Meu medo não era as dificuldades que ele teria. Meu medo era muito ali pautado na minha conexão com ele. E hoje, né, eu falo, olha como Deus, ele é cuidadoso. Hoje tem hora que ele até me sufoca, eu falo, porque ele é tão grudado em mim, ele é tão conectado, ele fala assim pra mim, do nada, aleatório, mamãe, você é muito boazinha, eu te amo, Deus te abençoe muito, Ai, viu? que fofura. E me abraça. Então, assim, eu vejo isso como um presente de Deus, porque eu falo, eu tinha tanto medo disso não acontecer, sabe? Então, esse comecinho, essa dúvida foi, eu acho que, o meu maior desafio. E depois ali, a entrada dos profissionais, eu acho que foi o divisor de águas, porque você vai entendendo que você não é a única na situação, a ansiedade de mãe vai se acalmando, porque a mãe já chega, né? Quer tudo. Será que ele vai falar? Será que ele vai não sei o quê? É tudo se.
E aí, depois as coisas foram entrando mais no eixo. Não vou dizer que a gente não tem ainda, né, ansiedade. Sim, eu falo muitas que a gente muda dúvidas ainda, de né? fase. Sim. Mas, assim, claro que numa intensidade bem menor do que já foi um dia, né? Porque hoje, minimamente, eu sei lidar ali, já sei do potencial dele, né? Então, mas quando você começou a desconfiar, e aí veio esse momento, assim, né, de pesquisar e saber, você foi acolhida? Ou as pessoas meio que, Dani, acho que não, tá vendo coisa demais? Olha... Porque cada experiência é uma, né? Eu sei que cada família lida com isso de um jeito. A maioria me dizia que era coisa da minha cabeça. Certo. Assim, não, você, assim, num primeiro momento, eu acho que não teve uma pessoa que falou, eu também acho que é isso. Certo. Todo mundo dizia, não, é coisa da sua cabeça, você tá vendo problema onde não tem. Só que eu comecei a pontuar. Tá. Eu falei assim, tá, se é coisa da minha cabeça, eu quero que você observe isso, você observe aquilo. E aí, por exemplo, o meu marido, a princípio, não, você tá vendo problema onde não existe, não sei o que lá. Quando eu começava a chamar o Luke, ele não me atendia, eu falei assim, eu quero que você faça isso, então, pra você ver se é coisa da minha cabeça. E ele começou a ver. Tá. Aí... Por mais que ele não tivesse certeza se era, né, a questão do autismo, até já viu porque que tinha alguma coisa... vocês não são da área, isso né, aí. da saúde, então começa a entender que tem uns marcos que precisam acontecer e que se não acontecem, tem alguma coisa, né? Assim, agora uma coisa é fato. Embora muitas pessoas, né, ali no meu âmbito familiar, até mesmo amigos, tenham dito que era coisa da minha cabeça, ninguém colocou um empecilho, porque eu já vi famílias do tipo de... não querer levar o médico, com certeza. Colocar uma barreira de falar, não, você tá ficando doida e não vai. Não, todo mundo falava que era coisa da minha cabeça, mas ok, então vamos pecar pelo excesso. Legal. Me acompanhavam, iam comigo, então acho que era mais a questão da dúvida mesmo. Mas mãe tem um olharzinho assim que né? eu nunca tive, tipo assim... Não é que eu nunca tive dúvida, mentira. Eu tinha dúvida porque era um assunto novo pra mim. Mas era uma certeza no meu coração, mediante tudo que eu tava lendo e consumindo, que eu só queria ouvir da médica, que ver o papelzinho, aquilo que minha cabeça já tava elaborando, sabe? Sim. E foi isso que aconteceu. Tá. E nessa caminhada, assim, você falou da entrada dos profissionais, Sim. que foi um divisor de águas, como é que foi isso? Eu sempre costumo falar, acho que eu já falei isso pra você, né? E eu gosto de toda oportunidade que eu tenho de falar, o quanto é fundamental a gente ter profissionais que de fato não te vê só como um número, como mais um paciente, mas tem uma conexão ali de vida mesmo, né? Sim. E eu sou muito agraciada, porque Deus colocou pessoas sempre no meu caminho que agregaram muito na nossa jornada. Então, chegou um certo momento que os profissionais foram se ampliando ali na vidinha do Luca, mas eu nunca tive problema com nenhum, pelo contrário, né? Tipo assim, eu tenho muita dificuldade de dar tchau, exatamente. Porque eu queria todo mundo pertinho de mim, porque eu fui muito acolhida, não foi só o meu filho, né? Eu fui muito acolhida. E isso fez toda a diferença na minha vida, sabe? Quando... Eu acho que o maior desafio, né, da vida atípica é a gente readequar todos os nossos sonhos, as nossas rotinas. É como eu disse, a gente idealiza um mundo ideal. E aí vem a questão da maternidade atípica, né, e bagunça tudo, né? E aí muitas vezes as pessoas falavam assim, mas como que é a aceitação? Eu sempre falei para todo mundo assim, presente a gente não escolhe, a gente ganha. E o Luca é um presente de Deus na minha vida, eu ganhei ele. Então, a partir disso, eu vou cuidar e me adaptar pra ser inteira pra ele dessa forma, como ele é. Mas você sonhava em ter um filho com autismo? Não. Quem sonha? Ninguém, né? Eu queria que meu filho fosse só uma criança. Eu não queria que ele tivesse compromissos de ir a terapias, eu queria que ele tivesse... Mas se ele veio com esse propósito, então vamos viver o propósito juntos. E acho que os profissionais foram fundamentais nessa etapa, sabe? Legal. De neutralizar toda a minha ansiedade, porque eram tantas coisas no início ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, e aí cada uma no seu pilar falava, calma. Ele vai chegar nisso, ele vai chegar naquilo. E quando eu vinha com aquela monte despejando,
Eles vinham de novo, traziam o refrigério. Legal. Então, eu falo que vocês, né? Vocês, porque você está inclusa nesse processo. Vocês cuidaram do Luca, mas cuidaram da família do Luca também. Legal. E é por isso que hoje ele já superou tantos desafios, porque ele em todo momento foi cuidado, né? E continua sendo. Sim. Então é isso. Acho que cada uma na sua área foi fundamental aí para nos ajudar mesmo a entender, amadurecer mesmo, processar todas essas informações que eram tão novas, né, na nossa vida. Eu vou pegar até um gancho em relação a isso, porque a logo do Pode Cuidar é exatamente isso. É uma casa, que é onde a gente cuida, né? Cuida onde? Em casa. A família, sem a família a gente não vai conseguir nada. Então, a inclusão, eu venho pensando que a inclusão, ela começa a acontecer dentro de casa, né? Porque se a família também não se modificar, não se mexer ali para acomodar essas novas demandas, a criança pode ser excluída, inclusive, dentro da própria casa, né? Com certeza. E nesse decorrer, né, a gente vai conhecendo muitas famílias, na recepção das clínicas, em grupos de WhatsApp, a gente vai conhecendo. E, assim, eu vejo o quanto é diferente o perfil das famílias. Com certeza. Por exemplo, eu nunca tive milindre em erguer a mão e falar, meu filho é autista. Pelo contrário, eu já chego me apresentando dessa forma. Sim. Então, todo ano, quando começa lá, né, a escola, se tem alunos novos, o que eu faço? Gente, um momento. Olha, eu sou a Dani, sou mãe do Luca, ele é autista, eu conto com a ajuda de você. Eu já compartilho ali com elas a minha necessidade, também falo, qualquer coisa que aconteça, estou à disposição. Por quê? Porque por mais que eu preciso pegar, né, as necessidades do Luke e adaptar para a rotina que ele já existe, mas eu também preciso que as crianças que estão ao redor dele entendam e minimamente se adaptem um pouco ao mundo dele. Eu não posso exigir que só Sim. ele se molde. Tem tido muito isso no Instagram, assim, em redes sociais, né? O meu filho faz terapia para aprender a brincar com o seu filho. Então, ensine também o seu filho, né? A se adequar ao meu também, né? É exatamente isso. E esse é o meu pedido de coração aberto todo ano. Legal. E eu não tenho milindre de falar isso. Mas eu já conheço famílias que preferem não falar porque ficam com medo de rotular. Sim. Entendeu? Já vão para uma linha assim, eu prefiro não expor tanto. Tá. Né? Então, assim, eu acho que aí é a dinâmica de cada um. Não existe certo ou errado. Mas eu vejo que isso é uma ferramenta que me ajuda. Legal. Entendeu? Porque, assim, a partir do momento que eu falo pros pais, olha, meu filho é assim, conversem com eles. Eu acho que é aí que vai começar a inclusão. Porque eu percebo que dentro ali da sala de aula dele mesmo, eu conheço algumas pessoas que conversam mais abertamente, né, com o filho sobre isso. A forma que essas crianças lidam com o Luca é diferente. Legal, perfeito. São coisas sutis, mas que você percebe que a inclusão é feita, sabe? Sim. E eu acho tão bonitinho, porque criança é tão genuíno. Eu fico, assim, derretida. E teve um episódio que aí não foi de amiguinho da sala, mas eu tenho uma amiga que tem uma filhinha da idade compatível do Luca. E um dia ela me mandou uma mensagem e ela falou assim, amiga, eu quero explicar sobre autismo, né, pra minha filha e eu queria te perguntar como que eu faço isso, que eu quero fazer de forma correta. Ai, meu Deus. Vou chorar no primeiro episódio. Olha que me arrepia. Me arrepia, porque assim... O choro é livre, viu? Porque, meu Deus do céu. Me arrepia muito, porque a minha resposta pra ela, antes de qualquer coisa, foi falar assim, como eu queria receber muito esse obrigada. tipo de mensagem. Ai, que entendeu? Lindo. Nossa, Ninguém é obrigado a saber nada. É verdade. Mas minimamente que as pessoas tenham a sensibilidade de querer entender, de querer procurar pra gente disseminar a informação, porque a inclusão é isso. Inclusão é a gente preparar o mundo pra minoria. Sim. E o mundo não está preparado pra minoria. Não está. Né? Não está. Eu costumo dizer assim, as pessoas, elas vão fazer a adaptação, né, ali do ambiente, tudo, depois que já tem uma criança típica ou qualquer outro cenário inserido. Deveria ser o inverso. Sim. O ambiente já deveria estar preparado para se alguém chegasse. Sim. Eu fico pensando nisso. Eu falei, gente, por que o nosso normal é a exclusão e na hora que chega alguém a gente pensa em incluir, né? A gente não está preparado mesmo para isso. Então, nós somos
exclusivistas, não sei como diz. E aí, na hora que vem alguém falar, não, agora vamos ter que incluir. E como que faz isso? Não Ficam sei. perdidos. Não sei. É isso. E o pedido de inclusão no dia a dia, a gente num bate-papo parece leve, mas no dia a dia ele precisa de muito esforço para pouco retorno, né? Principalmente nas coisas que tangem direito, né, da criança. Ah, mas é direito, não sei o quê. Infelizmente, a gente vive num mundo que os direitos a gente tem que gritar muito para conseguir um pedacinho dele. Então, é muito desgastante todo esse processo, né? A gente passando por todo, né, esses dilemas, parece que, assim, hoje eu tô bem, mas eu não sempre fui assim. É isso que eu ia te perguntar, assim, né? Como que você... Porque eu também sempre falo pra você, assim, que pra mim, você, de mães que eu lido, você é uma referência mesmo, pra mim. De mãe atípica, que leva as coisas com graça, sabe? Assim, com leveza. Só que eu tenho certeza que não é sempre assim. Não foi sempre assim. Não é todo dia que é assim. E como que você conseguiu chegar nesse ponto também, é isso. Sabe? Eu sempre tento manter o equilíbrio, assim, é o que eu te falei. Eu encaro isso como o meu propósito. Certo. A partir do momento que eu aceitei meu filho como ele isso cai todas as barreiras que poderiam me deixar numa posição só de questionamento. Então, eu mentalizo sempre assim, isso todos os dias. Meu filho é autista e isso não pode tirar o direito dele ser feliz. Legal. Né? Então, muitas pessoas me questionavam, mas como você tem tanta disposição em levar o Luca para passear, em fazer isso? Às vezes, mães típicas, tá? Sim, falava, eu não tenho essa disposição. Eu falava, porque meu filho não tem culpa de ter nascido assim. Me dá o dobro de trabalho? Me dá o dobro de trabalho. Sim. Mas eu não posso privar ele de viver porque ele nasceu com uma condição. Pelo contrário, eu tenho que dar a oportunidade dele experimentar. Sim. Respeitar o limite dele, mas ele tem que experimentar a vida. Então, eu colocava a minha dor no bolso, o meu cansaço no bolso e ia. Era sempre que eu tava com vontade? Não. Era sempre que eu tava disposta? Não. Sim. Mas isso era muito latente. Meu filho não vai deixar de viver. Sim. Entendeu? Mas nesse processo, teve momentos que, embora eu não exteriorizava ali pra ele, porque eu sempre quis me manter forte, barará, eu passei por um processo muito delicado, assim, internamente, né? E eu acho que não é nem de aceitação, é de exaustão, sabe? De ter que... Eu trabalho, né, fora, então... Ter que conciliar as demandas do meu trabalho, mais ali as demandas da maternidade atípica, mais as demandas de esposa, tudo. Equilibrar os pratinhos me sobrecarregou. E eu, sim, entrei num estado depressivo. Não ao ponto daquela depressão profunda, mas o que eu fiz? Eu engordei, né? Porque eu comecei a comer emoções. Eu deixei de ter tempo pra mim, de fazer as coisas pra mim. E esse processo de redescoberta, de resgate, ele é muito difícil. Eu ainda estou nesse processo. Eu não acho que eu superei isso, sabe? Eu faço terapia, aos pouquinhos eu falei, não, vou tirar um tempinho pra mim, entrei no Pilates, mas é tudo muito ainda em doses homeopáticas, sabe? Porque por mais que as pessoas falam, você tem que ter tempo pra você, cadê esse tempo? Faz, né? Onde tá? Alguém me ajuda. Como faz isso, meu Deus? Entendeu? Então, assim... O tempo que às vezes você tem pra fazer, você quer ficar quietinha, sem fazer nada, largada. Não falar, eu quero fazer nada. Só não fazer nada, não quero fazer nada. Sim. Porque essa rotina de ir levar na terapia, mas você fica sentado esperando. Mas, gente, só o fato de, leva de um lado, leva pro outro, pega na escola, leva na escola e tem que trabalhar. Gente, chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu só queria ter, assim, um minutinho de paz, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente acaba perdendo bastante da identidade como mulher, mesmo assim. No meu caso, falo por mim, eu perdi bastante. Tô tentando resgatar, acho que já melhorei. Legal. Mas ainda tem um caminho bem longo pela frente para fazer esse resgate. Acho que agora que ele tá crescendo um pouquinho, vai facilitando, sabe? Sim. Eu sempre tive aquele ar meio super protetora, porque tem algumas coisas que ele acaba fazendo só comigo. Sim. Então, viagens a trabalho, eu deixei de fazer muitas coisas. A primeira vez que eu viajei a trabalho, eu fiquei 3 dias. Parece pouco, mas pra mim foi uma eternidade. Nossa, é muito. Foi agora. Semana passada, ou seja, ele tá com 6 anos. Sim.
Porque realmente eu não queria deixar ele desamparado e agora eu consigo explicar, mamãe você vai ficar, né? Legal. Com a vovó, a gente coloca no calendário. Então, aos pouquinhos, eu tô tentando recuperar essa essência que realmente eu deixei adormecida. Não vou dizer que perdeu, mas tá ali adormecida ainda. Eu tô tentando me reencontrar ali como mulher, como fora da posição ali de mãe, né? De mãe atípica, que acho que é o desafio de toda mãe. Sim. Mas falando de maternidade atípica, a gente se perde um pouquinho mais pela questão do tempo, né? Sim. E fiquei pensando até de você falar um pouco sobre o Luca, porque pode dar a sensação para quem estiver ouvindo, assim, mas ele faz todas as terapias que ele precisa, ele é afetuoso, ele fala. Então é um caso tranquilo, né? Levinho, um autismo leve, como dizem, que a gente sabe que não existe um autismo leve. Então, porque acho que tem muito esse olhar, talvez assim, existe aquele autismo que as pessoas não vão conseguir superar, né? A família não vai conseguir superar, não vai conseguir abraçar. E existe esses que estão mais tranquilos de lidar, então talvez você tá lidando com muito tranquilo, por isso que você tá bem. Eu não acho que é isso. Não é isso. Tá longe de ser isso. Tá longe de ser isso, né? Esse ano, quando virou o ano, eu sempre faço lá minha listinha de desejos, né? De sonhos e metas. E eu resgatei uma listinha antiga, acho que eu até mandei uma mensagem pra você falando sobre isso. Uma lista ali, acho que era de 2021, 2022. Sim. Era uma lista, assim, enorme. Cheia de objetivos pro Luca. Quando eu olhei aquela lista e vi que praticamente ela toda a gente tinha conseguido, eu chorei muito. Porque, assim, eu sei quanto o preço, falando de esforço, que foi pago para isso acontecer. Hoje, o Luca tá crescendo. Claro que isso já, por si só, dá uma facilitada em algumas coisas. Mas teve vezes de eu entrar dentro do carro, ele numa crise, e eu só ter forças para chorar. Sim. Eu não consegui nem... Assim, sabe assim, você chega numa exaustão tão grande. Tipo, vocês atendiam lá naquele prédio, né? E não foi uma, duas, foram várias vezes dele entrar em crise no meio do estacionamento e deitar ali, estirado no estacionamento, e não há Cristo que tirasse ele do meio. Ou seja, um lugar perigoso, um lugar que, né? E assim, se você pega força, a criança se desregula mais. Sim, parece que piora, mas né? ela tá naquela crise, ela não te escuta. Gera uma exaustão psicológica absurda. E isso, a gente viveu um período muito intenso de crises. Sim. Né? Hoje ele faz uso de medicação, o que ajudou muito, mas ele não usava. Então, realmente, as crises eram mais constantes. Sim. Crise em mercado. Teve uma vez que eu tava no mercado, eu tive que ir embora, porque ele entrou em crise, só que ele gritava, ele não deixava eu pegar ele no colo, ele queria sair correndo. Ele só corria, a vida dele era correr. E eu peguei ele no colo pra ele não se machucar no momento de crise. Eu precisava proteger ele ali, porque ele tava, né? E ele gritava, me solta, ela tá me prendendo! E gritava, e as pessoas condenavam com um olhar, assim. Não adianta a gente falar, mas não adianta você se importar com as pessoas. É constrangedor. Claro. Né? Então, já teve vezes de eu ir ao mercado e não conseguir. Teve vezes de eu comprar ingresso pra ir num teatro e ele não entrar. Sim. Já teve vezes de eu montar uma brincadeira e ele simplesmente virar as costas e não querer brincar comigo. É muita frustração. Sim. Né? Sim. E eu acho que é isso que nós, como mães atípicas, precisamos estar... Não vou dizer preparada, a gente não tá. Sim. Mas talvez a gente cientes, né? Isso, de que vai acontecer. Que tudo pode acontecer. Sim. Então, foi assim... eu lembro que o meu maior sonho era andar de mão dada com meu filho. Olha que parece uma coisa tão singela. Sim. Meu filho não dava a mão pra mim. Sim. E eu falava, gente, eu queria só dar a mão pro meu filho e passear com ele. Porque ele só corria. Eu não conseguia passear de uma forma adequada com ele. Quantas e quantas vezes eu tive que ir ao shopping só pra treinar. Eu não podia ter um objetivo. Eu vou no shopping pra passear. Não, a gente vai pra treinar. O meu treino era, ele conseguia andar nem que fosse um pedacinho de mãozinha dada. Então, eu lembro até hoje da primeira vez que ele andou de mão dada comigo. A gente tava num shopping do Rio. Eu gravando e, tipo, espalhando aquele vídeo. Porque era uma coisa tão comum pra tanta gente. E pra mim era o auge. Tipo, meu filho andou de mão dada, sabe? Legal. Então, assim, teve a alimentação.
até hoje eu tenho esse desafio absurdo. Sim. O Luca, ele não come absolutamente nada, tem uma seletividade alimentar severa. Sim, é absolutamente nada, nada mesmo, É né? nada mesmo. Só para entenderem, assim, é uma seletividade alimentar muito importante, que impacta de muitas formas a vida de vocês e dele, né? Não é uma questão só nutricional, é Não. uma questão social, Sim. né? Então, para eu ir a um lugar, eu tenho que pensar como que eu vou alimentá-lo. E a rigidez dele, até com utensílios. Então, assim, tem o lado bom de que, nossa, ele evoluiu, mas Sim. ele é um garoto extremamente rígido, Sim. né? Assim, tem que ser tudo sempre da mesma forma, ele condiciona as coisas muito rápido. O talher que ele come ali é o mesmo, tem que ser o mesmo. A xícara, né, a caneca que ele toma lá, o leitinho dele, tem que ser a mesma. Eu fui uma vez pro Rio e esqueci. Ele ficou uma semana sem comer, porque eu comprei uma parecida, não servia. Sim. Aí vai a mãe doida atrás do mesmo modelo. Então, assim, é tudo muito cansativo, Sim, sabe? sim. Porque o tempo todo não é uma coisa fluida. Você tem que se programar o tempo todo, né? Tudo tem que ter um roteirinho ali para você fazer. Então, realmente é difícil. Ele, por mais que sim, ele evoluiu muito. Eu sou grata por isso. Mas ainda temos muitas questões a superar. E não é uma rotina fácil, assim. Já foi mais difícil, Sim, né? sim. Mas continua sendo. Tem muitas questões que a gente ainda precisa superar. Tá. Mas uma coisa que você falou, eu acho brilhante, assim, várias vezes eu tive que fazer um treino com ele para alcançar um objetivo. Ou seja, você foi a grande central ali no tratamento do Luca. Que é isso que eu venho tentando falar com as famílias também. Eu sei que não é fácil. Mas, assim, se a família não executar algumas coisas no dia a dia, fora do ambiente do consultório e tal, a gente não consegue caminhar muito, né, Dani? Não dá, porque, na verdade, ele passa o maior tempo com a gente, né? Sim, a gente até faz treino de habilidades, assim, né? Uma vez na semana, a AT vai levar ele no mercado, vai fazer e tal. Tá bom, mas às vezes é uma vez na semana, uma horinha. Quantas vezes você tem oportunidade, talvez, de fazer isso com mais frequência? Então, isso eu acho muito... Eu não acho fácil de fazer, de executar. Não é fácil. Porém, você tinha um objetivo, você alcançou esse objetivo. E com certeza algumas terapeutas já te orientaram em relação a isso, né? Fizeram uma orientação e tal, sobre como executar. Vai um pouquinho, anda um pouquinho, volta. Vai com abafador, vai com isso, vai com aquilo. Mas você se propôs a continuar esse treino, né? Eu acho que isso talvez seja o segredo do sucesso. Eu sempre Tá. fui muito fiel Tá. ao que a terapeuta me pede. Legal. Então, assim... Eu sempre brinco que eu sempre saio com tarefa de casa, Sim. né? Porque são várias e cada Sim. uma me dá uma tarefinha. Então, por mais que algumas ali é a T que executa Sim. com ele, todas as outras eu preciso generalizar na vida dele, Com né? certeza. Então, não tem como eu me isentar de nenhuma. Sim. Tudo, né? Exercício de fono. Sim. Eu tenho que aprender algumas coisas, inclusive, né? Agora ele tá na fase ali de pré-alfabetização, não é uma alfabetização ainda. E quando eu fui alfabetizada, era tipo babebi babu, B com A. E hoje em dia não é assim, né? É lá os sons das letras. Quando, né, a fono me pediu pra treinar isso com ele, eu falei, eu não sei. Eu não sei, eu vou aprender pra fazer isso. Tá. Eu tive que aprender, né, o jeito atual pra eu conseguir treinar com ele. Então, assim, é muito exaustivo, mas se não existir isso, eu acho que não dá resultado, entendeu? Tá. Porque é pouco, né, o tempo que eles ficam na sala terapêutica. E assim, não é pouco terapia que o Luca faz, ele né? faz muita, todos os dias. Quantas horas agora ele tá fazendo, se você conseguir Olha, pensar? por dia dá em torno de, fora a escola, Sim. né? Dá em torno, dependendo do dia, de 3 a 4 horas de Sim. terapia, Pois né? Então, Por ali, dia, por né? dia, exatamente. Tem dia que ele faz pela manhã e depois, quando sai da escola, faz também. Ali alguma atividade, enfim. Fora o tempo que ele fica na escola. Então, Sim. ali na semana, já bate facilmente 20 horas de terapia, né? Mas é o que você falou, assim, é o seu propósito de vida, né? Então, Sim. quando virou essa chavinha,
Você consegue correr atrás de conhecimento, mas você teve que se cuidar também para se resgatar, até para ter força para fazer isso. Com certeza. Né? Por isso que eu não banalizo, assim, eu acho que não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas quando vem uma mãe contar pra gente assim, o segredo do sucesso, do desenvolvimento é o envolvimento da família, pra mim é isso, sabe? É exatamente isso. E acho que principalmente a parte do estar bem para cuidar do meu filho foi muito desafiador para mim, que eu lembro que eu sentia muita culpa, né? Parecia assim que se eu fosse tomar um café com uma amiga e deixasse ele, eu tava sendo menos mãe porque eu tava deixando o meu filho, sabe? Não sei, era um sentimento de culpa que invadia assim meu ser de uma forma. E ao tempo isso, em terapia aí, no caso, né, a minha terapeuta foi trabalhando isso, que eu precisava estar bem, né, para poder também. Acho que assim, a mãe feliz também é o filho feliz, porque quando a gente tá feliz, a gente tem mais paciência, a gente tem mais disposição. Então, por isso que eu falei que ainda estou em processo. Não acho que eu estou ainda no modelo ideal, sabe? Eu ainda acabo me esquecendo um pouquinho. E é, assim, engraçado, interessante, como isso fica muito perceptível para o outro. Porque até no meu feedback do trabalho, eu recebi isso como feedback. Que eu precisava ter tempo para mim. Isso me impactou de uma forma. Talvez me impactou mais do que a minha terapeuta falando. Porque eu falei, caracas, as pessoas estão percebendo. Sabe? Eu preciso ter um tempinho para mim. Mas, assim, tô tentando, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse envolvimento da família. E aí, quando eu digo da família, não é só da mãe. Não é só da mãe. Né? Porque eu acho que fica muita sobrecarga na mãe. A gente aguenta, com certeza, a maior parte. Assim, meu marido, ele é super colaborativo nesse processo. Mas, de verdade, eu acho que o mérito maior é meu, sabe? E ele mesmo fala isso nas oportunidades. Porque por mais que o pai ou o restante da família se envolva, a carga maior ali, a sobrecarga tá na mãe. Né? Mas eu vejo que isso, né, o praticar em casa, e que muitas vezes é frustrante, realmente fez toda a diferença. Eu falo, gente, quantas tarefinhas foram dadas, principalmente comer. Eu até hoje eu falo isso, tá? Não é nem que eu falava, eu falo assim, ai, vou desistir, não quero mais. Eu lembro que eu não posso. Eu falo, não, calma. Respira fundo, vamos tentar outra estratégia. Porque tem coisa que, quando ele era pequenininho, ele não brincava de forma funcional. Meu sonho era brincar com, assim, coisas básicas, sabe? Tipo assim, que você senta e brinca com o teu filho. Eu não conseguia, eu montava uma proposta de brincadeira. O máximo que ele conseguia, sei lá, era dar uma aguinha pro cavalinho. Pronto, acabou. Não existia aquele desenvolver do brincar simbólico. E hoje, quando ele fala, mamãe, vamos brincar, e constrói uma história, barará, eu falo, caracas. O mapa do tesouro e tudo. Valeu a pena, cada sentadinha no chão e levantada depois de 5 minutos, porque o negócio não deu certo. Eu acho que persistência, talvez essa é a palavra, né? Assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa no poder de fala de mãe atípica, porque eu acho que é diferente a pessoa que sabe, né, de fora o que é o autismo, e quem vive ali tendo seu maior tesouro, que é o nosso filho, né, nessa condição, é o não desistir. As dúvidas, elas vão surgir em qualquer etapa da vida, seja na fase, né, infantil, no adulto. Eu não tenho respostas do que o Luca vai ser quando crescer, mas eu sei que se ele um dia superou coisas que eu imaginava que ele não conseguiria superar, ele tem potencial para superar coisas que um dia eu imagino, na verdade, que eu tenho dúvida se ele vai fazer ou não. Então, eu não desisto, eu não me permito desistir, eu me permito ficar triste num dia, eu me permito ter esses altos e baixos, mas não permanecer nessa condição, sabe? Eu acho que é esse lema que eu tenho pra vida. Não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente tem vontade de tudo, mas é todo dia que eu quero vencer. Isso é maravilhoso. E pensando na parte da alimentação dele, porque, assim, de tudo que eu vejo no dia a dia, no consultório, de tudo que eu acompanho, eu acho que a alimentação, a seletividade alimentar no autismo
é uma das que deixa a gente com o maior nó na cabeça, né? Muito. Porque envolve rigidez, envolve questão sensorial, mas é tanta coisa que acho que os terapeutas olham e falam assim, a gente vai ter que avaliar bem, a gente vai ter que tentar algumas coisas, retroceder, tentar outras. E você falou, não dá pra desistir, é alimentação, né? Isso. Então, foi uma caminhada muito difícil, né? E acredito, assim, que ainda né? Ainda vem... o Luca ainda come poucas coisas, né? E a persistência nisso aí vai moldando vocês, né? Muito. Atualmente, ele come pão na chapa, né? Com Toddy. Uhum. Ele almoça todos os dias a mesma coisa, que é arroz com farofa, e isso foi introduzido há pouquíssimo tempo. Sei, um ano no máximo, né? Um ano, né? Nem Acho um que ano. 6 meses, não sei. Come o pãozinho do McDonald's, então ele pede o sanduíche com a Sim. carninha, mas só consome o pão. E ainda consome o leite da mamadeira. Certo. Isso é tudo. Uhum. Então, Na assim, vida. isso é tudo que Sim. ele consome. Sim. Existem coisas que são muito marcantes, assim. Uhum. Eu lembro, logo que ele entrou na escola, um pouquinho depois, assim, lá sempre tem vamos fazer piquenique, né, pra algum... época de Dia das Crianças, eu não lembro qual que era a época, assim, mas teve um piquenique. E eu nunca deixei de mandar, assim, com excelência, só porque meu filho não comia. De verdade, eu não ia lá e comprava um pacotinho de alguma coisa no mercado. Eu queria, assim, eu falava, se eu quero que meu filho coma, eu quero entregar o melhor pro filho do outro. E aí eu fazia sanduichinho com adesivinho, tudo assim, tudo bem. Fiz cupcake com um negocinho pra eles decorarem. Sim. Cada vez eu mandava uma coisinha, assim, bem legalzinha mesmo. E... eu chorei, porque eles mandavam as fotos, aí tava assim, uma roda, as crianças tudo com a bandejinha, e a bandeja do meu filho vazia. Uhum. Caracas, eu peguei, eu olhei aquilo, por mais que a gente saiba, quando a gente olha a imagem, assim, é muito impactante, sabe? Porque é o que eu falei, não é só nutrição, né? Sim. É a questão social. Se eu falo pra você assim, Rebeca, vamos comer uma pizza, o principal objetivo não é comer a pizza, é a gente ter uma troca, a gente ter um momento. E eu via que pra ele aquele momento seria pouco interessante. Ele ia logo se levantar, o que ele ia ficar fazendo olhando os outros comerem ali? E para algumas crianças até nem só pouco interessante, na verdade é aversivo, né? Desesperador tá perto de comida. Exatamente, porque hoje ele tolera estar perto, mas nem sempre foi assim. Sim. Ele podia, de longe, assim, ele via alguém consumindo qualquer tipo de alimento de longe e ele tinha muita náusea. Sim. Ele não tolerava. Não, e ele dava sinais físicos, né? Ele tinha uma ânsia mesmo, às vezes, Exatamente. né? E a gente não conseguia ir a restaurantes. Sim. Por isso que eu falei, parece tudo lindo, mas não né? Quantas e quantas vezes a gente teve que se privar, né? Ele não conseguia sentar à mesa junto com a gente. E hoje, pelo menos, ele tolera, né? Brincar com o alimento, estar próximo de quem come. Algumas coisas ele cheira, dá um beijinho, mas ainda não consome, né? É um processo bem moroso. Mas esse é um assunto que mais me consome, porque além de ser o mais difícil, ele é muito inacessível, é onde tem mais profissionais envolvidas. Era isso que eu ia te perguntar. E aonde tem mais opiniões conflitantes. Certo. Então, assim, tem hora meio doida, porque tem um que fala uma coisa, tem outro que fala outra, depois o outro passa autorização, e ainda tem uma médica, né, na história, que é uma gastro que acompanha. Então, é a opinião da gastro, é a opinião de TO, é a opinião da fono que cuida disso, e agora a opinião da nutricionista que faz terapia alimentar também. Então, ou seja, são 4 profissionais que olham para a mesma coisa, só que com uma perspectiva diferente, e dá uma instrução não diferente, porque eu digo assim, eu peço para elas se falarem. Sim, mas assim, cada uma na sua área e às vezes conflita, né? Aí tem que entrar num denominador comum. Certo. Então, além de ser o assunto mais exaustivo, é o que mais me traz, assim, eu falo, ai, o que eu faço agora? Né? Outro dia uma falou uma coisa, falou outra, eu falei, vocês vão me deixar maluca? O que eu faço? Entendeu? Porque uma tá falando uma coisa, tá falando outra. Aí vai a gente se juntar para ver o que vai fazer. Então, acho que essa parte de alimentação me pega muito ainda, sabe? Eu falo, tem tanta gente que quer
né, assim, ofertar o melhor pro filho de comer e não pode, né? O filho tem vontade de comer um Danone, sei lá, uma coisa diferente, não tem condição. Sim. E eu tenho condição de poder ofertar isso pro meu filho. E se eu comprar, minha geladeira vai continuar cheia, porque ele não quer consumir. Sim. Então, isso pega, sabe? Pega bastante o coração. Sim. Acho que é a minha maior dúvida hoje, né? Do que vai ser, se sempre vai ser assim, se não vai. Eu já cacei um monte de gente no Instagram, grupo. Aí teve uma vez que eu vi uma publicação de uma mulher que eu nem conhecia, né? Ah, meu filho não comia nada, só mamava e hoje em dia come esse prato. Aí lá vai eu. Oi, tudo bem? Sou mãe do Luca, nananã. O que você fez? Ela, então, meu filho agora tem 18 anos. Gente. Falei, não sei se eu dou conta até lá não, porque é tudo muito tempo. Sim. Mas não posso desistir, né? Aquilo que a gente falou, eu não posso desistir, eu não tenho essa opção. Sim. E parece que é muito tempo mesmo, assim, né? Ah, ele recebeu o diagnóstico tão precoce, piquititico, e aí o tempo tem que passar para as coisas acontecerem, né? Exatamente. Você vê como que vai o desenvolvimento, o que vai ficar difícil, o que vai ficar fácil, o tempo tem que passar. Então a gente também tem que ter até as terapeutas, às vezes falam assim, ai meu Deus, ele tem, sei lá, 2 aninhos, o Luca não falava, né? Eu lembro lá no consultório, ele não falava uma palavra. E agora, assim, fala tudo, tem um vocabulário lindo, maravilhoso, mas o tempo teve que passar também, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que você falou é fundamental. Eu acho que muito se fala, né, em matérias, internet, mas nada como a gente que vive dizer isso. O diagnóstico precoce muda vidas, transforma a família, né, traz qualidade de vida. É não ter medo mesmo, sabe? Logo que eu falei, assim, abertamente do Luca, enfim, algumas pessoas me procuraram e diziam assim, Dani, com filhos mais velhos, eu desconfio disso, eu senti a liberdade de te procurar e saber como foi, porque eu senti vontade, através do que você fez, de ver se é ou não é, né? Então, assim, eu percebo que muita gente tem medo, né? Porque você pode ir numa consulta e ouvir o que você não quer, né? Então, acho que, assim, é estar preparada para ouvir a verdade. Eu falo, ninguém sonha com isso, mas se Deus deu essa missão, a gente tem que saber administrar da melhor forma. Então, o diagnóstico precoce, assim, traz muita qualidade de vida. Se hoje o Luca conseguiu superar muita coisa, é porque ele começou muito novinho. E, de fato, a gente teve que pagar o preço junto ali com ele para ele chegar onde ele está. E tá valendo a pena, né, Dani? Muito. Porque o Luca, hoje em dia, tá coisa mais linda. Exatamente. E, assim, essa parte de abrir mão, até um exemplo bem recente, né, para todo mundo ter noção de que nem tudo são flores. Eu sou uma pessoa que eu amo festas, né? Assim, tipo, sempre gostei de fazer festa de aniversário, tudo. E o Luca, de um tempo pra cá, não tolera festa de aniversário. Então, do ano retrasado pro ano passado, ele ficou um período que ele não queria nem entrar nas festas. Podia ser de amiguinho, do que for. A gente deixou de, tipo assim, se socializar mesmo em festa, seja de adulto ou criança, porque ele não tolerava. E aí, de novo, volta o treino. Não, vamos treinar, de levar até a porta, mostrar, ver se ele, né, tá disposto a pelo menos dar um abraço. Se arrumar todo, se preparar, ir pra festa, chegar lá, dar um abraço, volta, vai embora. Isso. Então, no primeiro momento, chegava na porta, não queria nem dar um abraço, chamava o aniversariante lá fora, ele dava um abraço lá fora. Aí, superamos uma etapa. Beleza, ele já conseguia entrar no lugar que estava sendo a festa, dar um abraço no aniversariante, pegar o presente e sair. Depois conseguia ficar um pouquinho. Hoje ele consegue ficar ali em torno de 2 horinhas. A festa geralmente dura umas 4 horas, umas 2 horinhas. Dia 9 agora, foi o aniversário dele. Eu não pude fazer festa. Porque eu falei, gente, se eu fizer festa, ele vai embora da própria festa. Aí eu, né, proporcionei o dia pra ele ficar feliz, tudo. Aí de noite eu comprei um bolinho, arrumei bonitinho uma mesinha assim e não cantamos nem parabéns, só sopramos a velhinha. Então, assim, eu preparo um ambiente, mas eu já sei que, assim, eu preciso também me adaptar às necessidades dele. Eu não quero privá-lo de ter oportunidade, mas eu sempre respeito o limite dele. Tudo bem, você não quer que cante parabéns, a gente não vai cantar, né?
Então, a gente vai fazer aquilo que te deixa feliz. Porque muita coisa a gente faz porque faz sentido pra gente. Sim. Né? Apresentação de escola. Sim. Né? Assim, quantas expectativas Sim. a gente coloca em cima disso. O que vai mudar na vida da criança? Nada. Sim. Mas na nossa vida... Sim. E assim, já aconteceu de eu ir à apresentação e ele dançar lindamente, como aconteceu dele não dançar, Sim. né? Esse acho que é o grande desafio da maternidade atípica. Uhum. Eu, que sou uma pessoa que sempre gostei de estar no controle das coisas, participativa também das coisas, né? hoje eu percebi que eu não tenho controle de nada. Uhum. Né? Então, assim, é sempre estar preparado para interrogação. Uhum. Você vai comprar um ingresso de um teatro, pode dar certo como pode não dar. Sim. De um cinema, já aconteceu dele assistir o filme inteiro, já aconteceu dele não querer entrar na sala. Sim. É sempre estar disposta. Então, sempre quando eu vou marcar alguma coisa com algum amiguinho, e isso até é um fator que acaba até atrapalhando um pouco. Já aconteceu da gente combinar uma coisa com um amiguinho e eu ter que falar abertamente pra mãe, ó, eu tô combinando, mas já avisa teu filho que tudo pode acontecer, né? Então, assim, explicar isso pra uma criança, né, que também não tem ainda a maturidade de saber o que é o autismo, também é um grande desafio, né? E uma coisa que eu acho que você faz, que é muito bacana também, é proporcionar experiências. Muito. Porque as famílias, às vezes, também se fecham ali, né? Vão pra dentro de casa e aí não querem mesmo. Teve uma família que falou assim pra mim, a gente sai e aí vamos encontrar os amigos. E aí a gente não consegue conversar porque os filhos estão correndo. A gente não consegue falar de outra coisa que não seja o autismo. Então, eu não vou sair. Eu não quero sair. Falei, eu entendo, mas vamos tentar? É isso. Tenta outra coisa. Não sei por onde você pode começar, mas tenta outra coisa. Porque as experiências são muito importantes mesmo, né? Mesmo que sejam experiências em doses homeopáticas, igual você falou. 5 minutos, foi até na porta e voltou, e deu um beijo na criança ali, voltou, foi pra casa. Mas assim, vamos continuar dando experiências, né? Porque a dificuldade vem mesmo. E a tendência a se afastar, a se fechar, parece que ela se instala muito rápido, né? Muito Vem rápido. ali, toma tudo e... E assim, eu sempre tive isso muito convicta. Eu falava assim, eu não vou deixar a dificuldade me paralisar. Legal. Porque se eu for pensar que é sempre muito difícil, que eu não vou ter tempo de conversar, eu não vou viver, porque o autismo não vai sair do meu filho. Sim. Né? Então, o que eu posso fazer com isso? Ele é autista, ponto, Sim. é uma realidade. O que eu faço com isso? Eu vou viver com o autismo. E como que eu vivo com o autismo? Né? Então, assim, eu fico cansada, dá o dobro de trabalho que todo mundo, nem sempre dá certo, mas eu preciso viver. Sim. Ele precisa viver. Sim, com certeza. Né? Eu tenho amigas que falavam assim, eu não saio, dá muito trabalho, como você falou. Eu falava assim, não vai mudar. Né? E o que eu acho que ajuda muito, não é fácil, é estar próxima de famílias atípicas. Tá, perfeito. Né? Eu acho assim, a gente precisa lidar com todo o restante do mundo, mas você estar próximas e conectadas a famílias atípicas te mostra que você não é a única no barco. Legal. E isso fortalece, de uma forma diferente. Hoje eu tenho amigas que têm filhinhos pequenos, que a gente se reúne com os filhos. Eu tenho um grupinho das crianças típicas e das crianças atípicas. Né? E tem muita diferença, porque no das crianças típicas, nós somos acolhidos, né? É o que eu te falei, são crianças, por exemplo, que estudam com ele. Não são todos assim, muito boazinhas, mas assim, que se conectam de forma forte, assim. Tem algumas que se interessaram mais, enfim. E super ensinam pro filho. E assim, a coisa mais linda é eu receber áudio de amiguinho dele falando, Luca, você é meu melhor amigo. Ai, que lindeza. Entendeu? Tipo assim, eu falava, gente, acho que será que meu filho, né, vai conseguir ter amigos que... E ele fala, Luca, você é meu melhor amigo. Sim. Né? E nas férias, convidar pra ir na casa, pra brincar junto. E falar assim, nossa, tipo, é possível. Sim. Né? Lógico que eles têm que adaptar algumas coisas, mas é possível. E tem o grupinho das famílias atípicas que...
a gente reúne os filhos e quando não reúne os filhos, reúne só as mães. Legal. Entendeu? Maravilha. Quantas e quantas vezes a gente sai só a gente, Que legal, né? Pra comer, pra conversar. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Saudável, né? E por mais que em algum momento é inevitável sair assuntos sobre autismo, Sim, sobre terapias, porque é a nossa realidade, né? É bom você ver, assim, que existem pessoas ali que estão passando a mesma coisa que você, Sim. compartilhar a experiência. Quantas, assim, já teve momento, tem crianças hoje que fazem terapia, que chegaram até o terapeuta que estão por troca, né? Ah, o Sim, Luca faz com certeza. fulana, vou procurá-la, Com certeza. né? Essa troca. Então, acho que isso é muito importante, sabe? E Uhum. são pessoas, inclusive, que conheci no meio do caminho. Ou Uhum. seja, é possível. Não é pessoa que, mas ao meu redor não tem ninguém. No meu também não tinha, tá? Só pra deixar claro. Foram pessoas que eu me conectei no meio do caminho, conhecendo ali na recepção de Sim. consultório. E que hoje são super amigas, assim, que eu legal. levo pra vida, independente de autismo. Ai, Mas acho que esse fato de estar próxima a pessoas que te acolhem Uhum. e também que vivem a mesma realidade com você, sustentam para você percorrer, né, ali o caminho. Sim. Mas não é fácil, continuo abrindo mão de muita coisa. Eu, por exemplo, gosto de a igreja, tudo. O Luca não tolera ainda ficar. Então, assim, a gente vai se adaptando. Sim. Até um ponto, assim, um parênteses aqui para isso, que eu falei, aos poucos a gente está ganhando voz, o mundo está se sensibilizando um pouco mais, né? A igreja que eu frequento, recentemente lançou o Ministério de Inclusão. Ai, que joia. E aí, no culto, né, existe ali pessoas que são só para ficar com as crianças atípicas. Que legal. Então, quando eu vejo essas coisas, meu coração, assim, fica Ai, o meu repleto de amor, porque eu falo, é isso, né? Sim. Assim, é muito triste você não poder ir em determinado lugar, porque aquele lugar não está preparado Sim. para receber a tua família, o teu modelo familiar. Sim. Então, nem que não seja todos, que seja né? Que eu sei que também não é fácil a gente fazer todo esse movimento, mas ver que as pessoas estão se adaptando, né? É fantástico, assim. Mas ainda tem pouco. Um caminho aí, né? Exatamente. Temos um longo caminho, mas a gente está falando mais sobre isso, falando mais. É legal que você está falando que eu fui convidada por 2 igrejas para falar sobre inclusão. Eu dei um curso de um dia inteiro para a equipe de inclusão. E esse ano já me chamaram de novo e tal. Então, assim, tá acontecendo. Isso. Deveria ter acontecido antes, talvez, né? Assim, a gente precisava de já ter caminhado mais, sim, mas tá acontecendo. E acho que essa é a ideia aqui também. É entender para incluir e dar voz. Porque é isso, eu trabalho, você falou, eu tô imersa no mundo do autismo, mas eu não sou mãe atípica. Exatamente. Então, às vezes, relatos de vocês, eu falo assim, gente, como é que eu ia lidar com isso? Eu não sei. Então, vocês me dão uma aula sobre como lidar com isso, porque eu não sei, eu não tô sentindo na minha pele, né? Então, todos os dias. Isso eu te garanto. Eu acho que isso até quando a criança já vira adulta. Sim. É realinhar a expectativa. Legal. Né? Não adianta a gente esconder, dizer, eu não... Criamos expectativa, sim. Todos nós. A gente vive ao redor de crianças típicas, a gente vê, né, o que elas fazem ali com a família, com o ambiente escolar. É inevitável, não é uma comparação, mas é inevitável você almejar que teu filho faça aquilo também. Que às vezes são coisas simples, eu tô falando de coisas básicas, não tô falando de nada exuberante. E saber do bendito do processo que você falou, né, que pode ser que alcance, como pode ser que não, é se realinhar o tempo todo. É baixar a expectativa, colocar o pezinho no chão e falar o que eu preciso fazer para chegar naquilo. Legal. Né? Mas não é fácil. Acho que essa é a pior parte, sabe? Sim. Tipo, você, na hora de colocar em prática, como eu disse, talvez não dê certo. Sim. E aí, como que você faz? Você muda o seu sonho? Né? A gente faz na medida do possível, mas a gente tem sentimentos. Sim. Então, também é um processo interno, né? Já que não dá pra ser isso, eu preciso adaptar, mas e pra gente digerir tudo isso? E pra gente moldar nossos sentimentos e entender? Não, beleza. Por isso que eu acho tão importante, pra mim tinha que ser obrigatório, família, principalmente a mãe, também fazer terapia. Sim. Né, assim, Com certeza. a gente deposita tanta terapia no filho, mas eu acho que
primordial a mãe fazer terapia, porque é o tempo todo a gente se realinhando, né? Tendo consciência do que é possível e o que não é, da nossa missão e o que a gente pode fazer em prol disso. E o que não dá, a gente respirar fundo, superar e focar em outra meta. Sim. Porque nem tudo a gente consegue alcançar. Sim. Né? Existem limitações. Eu lembro uma consulta que eu cheguei pro médico, barará. Ele me escutou. E eu gosto muito do médico, do Luca, porque ele fala assim, eu não cuido só da criança, eu cuido da família. Então fica a dica, inclusive, Dr. Caio Abujade, fazer uma super propaganda. Eu amo de paixão. E eu falando, super ansiosa. Aí ele só olhou pra minha cara e falou, Dani, seu filho é autista. Então, às vezes, é preciso alguém te lembrar que teu filho é autista. Sim. Por quê? A gente fica numa neura de tentar encaixar ele no mundo que a gente vive. Sim. A gente exige muito da criança. Sim. É o tempo todo ele tendo que se readequar, né? Que, no fundo, será que precisa se readequar tanto assim? Mas a gente esquece, a gente é envolvida tanto nas demandas que, às vezes, é necessário alguém olhar para você e falar, seu filho é autista. Legal. Né? E isso, às vezes, essa fala foi do médico, mas já teve vezes do meu marido olhar pra mim e falar, amor, ele é autista, né? Então, tipo assim, às vezes é importante alguém nos lembrar disso, porque a gente deixa se levar aí pelas altas expectativas e pelas altas demandas. Dani, eu acho que a gente falaria mais umas 30 horas, mas vamos ter que encerrar. Mas assim, não tinha como eu começar de outro jeito. Eu acho que era a sua história, era assim, como eu falei, né? O jeito que eu vejo você lidando com as coisas, que eu não banalizo, que eu não romantizo. Eu acho que é isso. Você consegue olhar para a realidade e caminhar com ela. Né? Caminhar com a realidade. E aí, isso eu sempre admirei e falei, preciso que o mundo conheça a história da Dani e do Luca. Ai, que linda. Que é muito linda. E eu sou muito grata, de verdade. Eu acho que não é fácil também compartilhar, né, tudo, assim. Então, tem hora que tem coisa que o olho fica marejado, outras a gente fala com mais leveza. Mas eu te agradeço muito, de coração, assim. Eu acho que você é uma propagadora da inclusão. E que seja uma caminhada mais linda ainda. Amém. Daqui pra frente. Eu digo e repito, fico muito feliz. Me senti... Quando você me convidou, eu falei, só eu, né? Eu a primeira. Mas, assim, eu fiquei muito feliz. Me senti num lugar muito importante mesmo. Então, eu sou muito grata. Eu acho você fantástica. Eu acho que em tão pouco tempo aqui, você conquistou tantas coisas, né? Então, não tem como olhar pra você e olhar que isso vai além do teu trabalho. Isso é um talento, isso é um propósito, como eu tanto falei aqui, né? Tem tanta gente que trabalha tanto tempo no mesmo assunto e não conquista tantas coisas que você tem conquistado. Então, sim, você também é nossa voz, né? E obrigada por isso, porque se hoje eu tô aqui é porque você tá dando esse espaço, né? Sim. E eu acho que, para finalizar, assim, nós como mães, né, atípicas, a gente precisa encontrar o equilíbrio do meu filho é autista, eu preciso olhar de uma forma generosa para isso, não anular essa necessidade, né, especial, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que ele é um ser humano e eu preciso tratar isso também com sanidade, né, de forma racional, para eu também não deixar ele, é autista, ele pode fazer tudo, ou também querer que todo mundo mude por conta do meu filho. Não, é esse equilíbrio. Sim. Eu mudo um pouquinho, o próximo muda um pouquinho e fica bom para todo mundo, né? Perfeito. Então, eu acho que quando as pessoas muito me questionam e me perguntam da forma como eu lido com as coisas, eu acho que é muito isso, tentando encontrar o equilíbrio e nas oportunidades que eu tenho, tentar ser um instrumento mesmo de inclusão, seja na escola, fiz grupo de WhatsApp com as mães, exigir vaga lá de deficiência, as coisinhas pequenininhas. Eu falo, se eu fizer um pouquinho aqui, você fizer um pouquinho aí, é assim que a gente gera transformação no mundo, né? E tem uma frase, assim, que eu escutei esse final de semana que diz assim, se meus olhos estão em Jesus, os meus pés sempre estarão no meu destino certo.
Então, acho que independente, cada um com a sua fé, com a sua crença, é saber de que, independente de tudo isso, também isso nos fortalece, né? Então, eu me apego às questões naturais de que eu preciso encarar e, né, dentro da minha fé, que eu também estou amparada ali o tempo todo. E aí, essa junção me dá forças para continuar e dar o melhor pelo Luca. E não só por ele, porque tudo que eu quero pro meu filho, eu quero para os demais, né? Então, já tive a oportunidade de ajudar outras famílias atípicas. Perfeito. E é isso. Obrigada de todo o meu coração. Que Deus abençoe. Como eu disse, que seja lindo esse projeto, que outras mamães, famílias, profissionais que sentem aqui possam também espalhar aí informação, amor, e que juntos a gente ganhe força mesmo para a gente vencer juntas em prol, né, dessa causa que é tão importante. Maravilha. Muito obrigada, gente. Estamos oficialmente começando e vai vir muita coisa maravilhosa ainda por aqui, tá bom? Então, agradeço a todos que nos assistiram e, até a próxima.